Aleluia, glória a Deus, queridos do Senhor Jesus. Já glorificou o Senhor por Ele ter dado mais um dia de vida para você? Já glorificou o Senhor dele ter cuidado a noite inteira de você? Porque eu não sei se vocês saibam, mas quando nós dormimos, o Senhor Deus cuida de nós. Porque o inimigo de vossas almas fica a nossos derredor para atrapalhar o nosso sono, para atrapalhar a nossa vida. Então, queridos, vocês sejam gratos ao Senhor, que muitas vezes, muitas pessoas hoje dormiu e não acordou. Muitas vezes nem dormiu. Tá lá no hospital, tá lá na UTI. Então, queridos, seja grato ao Senhor Deus, porque você não tá no hospital, você não tá numa UTI, você não tá no isolamento. Você conseguiu dormir e acordar porque o Senhor te sustentou. Então não tenta, eu tô triste, não. Chacoalha a poeira e sinta o renovo de Papai do Céu. Porque o Papai do Céu fala que a força dele, a força que nós temos, quem dá é Ele. Então, querido, sinta-se renovado. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus aí na sua vida. Porque somente Ele tem para te dar. Às vezes você quer que o A, o B, o C, olha, vê sua situação. Para ver se tem compaixão de você. Para ver se vai te ajudar. Não, queridos, olha para o Senhor. Para o Senhor. Mas você, não, eu tô em paz. Mas quer alguma coisa? Ora, Senhor, me ajuda. Senhor, toca naquele que tem condição, mas aquele também que precisa de um milagre do Senhor. Porque tem muitos que têm condição, mas não precisa de um milagre. Ou é na cura, ou é em algum lugar. E tem muitos também que não têm condição, mas também precisa de um milagre. Mas para nós obter o milagre, nós temos que quê? Nós temos que se doar ao Senhor. Temos que ter um coração puro, um coração limpo. Porque ali realmente está o verdadeiro milagre de Deus. Então, queridos, olha, seja grato por mais um dia. Hoje é mais um dia nós na terra, confiando que o Senhor Deus nos ama. Que nós somos meninos e meninas dos olhos dele, que ele cuida de nós ao grande, ao pequeno e ao médio detalhe. Nunca esqueça disso. Pode a humanidade te desprezar, mas o Senhor nunca vai te desprezar, porque ele te ama, ele tem algo grande com você. Essa é a chave da vitória. Não precisa demonstrar pro A, pro B e pro C que você é mais servo de Deus. Não precisa. Mostra todo dia por Senhor Deus que o temor que você tem por Ele é maior do que o mundo inteiro. Isso você tem que demonstrar. Tirando isso, deixa as pessoas pensar de você o que quiser. O importante é o temor que você tem com Deus. Esse não pode sair de perto de você. Porque Deus só pede isso. Tenha temor. Porque nós, com temor do Senhor Deus, nós não fazemos algo que desagrada ao Senhor. Você às vezes fica preocupado em desagradar o homem da terra. Eu tenho medo do fulano. Não. Você tem que ter medo do temor de Deus. Você tem que ter medo do temor de Deus. Por quê? Porque Deus te dá um temor, você tem que andar com Ele. Porque é o temor que vai te ajudar a sobreviver na face dessa terra. É Ele que vai fazer você ser justo. É Ele que vai te ensinar a fazer coisa certa. Não para agradar o homem, mas para agradar a Deus. Então, querida, aprenda, porque foi o Senhor Deus que me ensinou isso, tudo que eu passo aqui. E quando eu passo aqui, eu estou passando para mim também. Vamos meditar a palavra do Senhor Deus, vamos começar a leitura de Gênesis. Para vocês entenderem o quanto o Senhor Deus, Ele é o dono de tudo da face do céu e da terra.
Amém? Glória a Deus. Soberano Deus, de poder de glória, em nome de Jesus, Pai, me dá direção, sabedoria, para estar falando do teu amor, Senhor, nesse momento. Que o Senhor venha, Jesus, dar, Senhor, discernimento na tua palavra, em nome de Jesus, que a glória é tua. Amém? Então vamos lá, em Gênesis diz assim: a criação do céu e da terra, de tudo que nele há. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra, porém, estava o quê? Sem forma, nem nós existia nessa terra. Vazia, havia trevas aqui na terra onde eu e vocês pisam, era trevas. Sobre a face do abismo, era abismo e trevas, não existia nada. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o que o que tinha em cima das águas era só o Espírito de Deus. Que tudo era água, tudo era trevas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia. Por isso que você vê, ó, o dia. O céu, ele é claro, ele deixa o dia claro. Aí você sabe. Mas foi quem? Foi Deus que criou. E trevas, noite. Quando você chega à noite, tá o quê? Escuro. Então vamos lá. Houve tarde, manhã, no primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim o se fez. E chamou Deus ao firmamento céu. Houve tarde e manhã, segundo dia. Disse também Deus: ajuntasse as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Quando o Senhor Deus porção seca, ele já estava criando a terra. Primeiro ele criou o que? O céu. Primeiro ele criou o que? Dia. Aí ele criou a noite. Aí ele começou a criar a terra. Disse também Deus: ajuntasse as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca, e assim o fez. A porção seca chamou Deus terra, ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Então quem levou? Deus tirou fez separação, tirou toda a água da terra e jogou no mares. Você pode ver que o mar, ele é infinito. Mas foi ali que foi todas as águas onde nós hoje andamos, pisamos, que é a terra. Aí que vamos. E disse: produza terra, selva, ervas, que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim o fez. A árvore foi Deus que criou. Todas as árvores da natureza foi o Senhor Deus que criou. A terra, pois, produziu selva e ervas, que dava semente segundo a sua espécie, árvores que dava fruto, cuja semente estava nele, conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde, manhã e terceiro dia. Já era no terceiro dia. E disse também Deus: haja luzeiro no firmamento do céu, para fazer separação entre dia e noite, e seja ele para sinais, para estações, para dias e ano, e seja para luzeiro o firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. As estrelas do céu, quem fez foi Deus também. Aleluia, glória a Deus. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde, manhã, quarto dia. Disse também Deus: polve-se as águas, e chame de seres viventes, e voe a ave sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes animais marinho, todos os seres viventes que rasteja, os quais povoava as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. Viu Deus que isso era bom.
E Deus o abençoou, dizendo: sede facundo, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e a terra se multiplica as aves. Houve tarde, manhã e quinto dia. Então os animais, tudo foi quem? Por isso que nós não podemos estar maltratando os animais. Chutar o cachorro, chutar o cavalo, o boi, sei lá, o que seja de animais. Nós não podemos estar maltratando os animais por esse motivo, porque também foi criação de Deus. Quando nós maltratamos, nós estamos o quê? Sendo desobediente à palavra de Deus. E disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus animais selváticos, segundo a sua espécie, e animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre a ave do céu, sobre os animais domésticos, sobre todas as terras, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando o Senhor Deus fala que criou o homem para dominar, porque o cachorro ele não sabe fazer a comida dele comer. Os animais não conseguem ir lá pegar a ração e comer, não. Então, ele criou o homem para cuidar dos animais, né? Quando um animal está doente, ou se não for o veterinário para consultar ele, para dar remédio, ele morre. Então, assim, o Senhor Deus fez isso para que nós temos que cuidar dos animais. Nós temos que cuidar da natureza, nós temos que cuidar das coisas que o Senhor Deus criou. A responsabilidade maior é nossa, porque nós somos o quê? O que Deus fala aqui que nós somos? Animais domésticos, animais conforme a sua espécie. Viu Deus que isso era bom. E também criou que façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio. Então o Senhor nos deu autoridade. Então quando você deparar, você tem que entender que nós temos que cuidar e zelar das coisas que Deus criou, porque Deus ele demorou 6 dias para criar tudo, até nós. Então nós temos que zelar das coisas que Deus criou. E aqui fala sobre os peixes do mar, tá? E criou Deus, pois o homem à sua imagem, e imagem de Deus criou, homem e mulher. Homem, aqui mesmo fala no versículo 27, homem e mulher os criou. Então o Senhor Deus ele já deixou tudo bem claro. Homem e a mulher os criou. Que foi aqui nós somos o quê? Toda vez você pode falar assim: eu sou imagem e semelhança do Senhor. Deus, eu sou imagem e semelhança do Senhor. Deus, eu sou imagem e semelhança do Senhor. Me ensina fazer o teu querer, fazer tua vontade, cuidar daquilo que o Senhor também criou. Então você tem autoridade de falar isso diante de Deus, amém? E aqui tá: Deus abençoou e disse: sede facundo, multiplicai-vos e encher a terra, sujeitar e dominai sobre o peixe do mar, sobre a ave do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E disse Deus: ainda eis que vós tenho dado todas as ervas que dão semente e se acha na superfície de toda a terra, toda árvore em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Então o Senhor Deus, o que? Ele preocupa se você está alimentando bem. Ele preocupa mais com o seu mantimento do que se você está querendo uma casa, um carro, não. Primeiro ele quer ver o que? Sua casa cheia de mantimento. E nós, às vezes, seres humanos, né, nós fazemos errado. Enchemos nossa vida de dívida. E esquecemos que nós temos o quê? Que primeiro cuidar da nossa casa. Primeiro cuidar da nossa família. Primeiro cuidar, zelar, né? Para depois nós ir correr atrás dos nossos luxos. É assim que Deus nos ensina. Muitas vezes a pessoa: mas a senhora, por que a senhora não vai lá, não se arruma, não sei o que? Não. Se quanto na minha casa não tiver da forma que Deus quer, eu não posso gastar meu dinheiro lá no mundo. Primeiro eu estou gastando dentro da minha casa. Depois que eu ver que o Senhor Deus
ficou feliz de eu ter feito isso, porque aqui na Bíblia está escrito, aí eu vou gastar lá no mundo. Aí eu vou correr atrás dos meus luxos. Mas primeiro eu vou preocupar com minha casa. Tem mantimento na minha casa? Meus filhos estão comendo bem? O aluguel da minha casa está pago? A luz, a água para me morar? Aí sim, sobrou quantos? Esse quantos aí eu vou pagar tal coisa, vou comprar tal coisa. Mas primeiro preocupa com o mantimento, com o zelo da sua casa. É o que o Senhor Deus está ensinando aqui. Ele disse ainda, eis que vos tenho dado toda... Tá, vamos lá. Aí aqui, da terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e isso vos será para mantimento. Então Deus criou as árvores para dar o quê? Olha a preocupação de Deus. Para trazer mantimento. Não só para os animais, como por homens semelhantes a ele. Que somos nós, homens e mulheres. Então aqui, todos os animais da terra, todas as árvores do céu, todos os répteis da terra, que há fôlego de vida. Quem deu o fôlego de vida para os animais? Foi a natureza? Não, foi Deus. Toda erva verde será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fez, eis que era muito bom, e houve tarde, manhã e sexto dia. Por isso que você não pode pensar só em trabalhar. Eu quero só trabalhar. Eu pensava assim, porque assim foram me ensinados. Mas depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, entender mais, e quanto mais você lê, mais você entende. A palavra dele é, mas eu já li ontem, hoje eu não vou ler. É renovada dia após dia. Você não pode viver só trabalhando 24 horas trabalhando. Isso você não está agradando ao Senhor Deus. Não é nem sua esposa, seu noivo, sua noiva, seu namorado, sei lá, mãe, pai. Você não está agradando a Deus. Você precisa descansar. E aqui fala, né? Foi no sexto dia. Assim pois foram acabando os céus, o céu e a terra, todo o seu exército. Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizeram, descansou nesse dia e toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como Criador fizeram. Então, por que nós temos que descansar? Porque o Senhor Deus sabe que a nossa estrutura não aguentar. Nós ficar só trabalhando. Não aguenta. A nossa estrutura, porque se aguentasse, Deus não ia descansar. Principalmente Ele. Mas Ele deixou isso de exemplo para nós. Por isso que nós temos que tirar um período para descansar. Por isso que nós temos que trabalhar. Deus trabalhou duramente, dia e noite para criar a terra, criar tudo. Mas Ele, na hora que Ele viu que já estava tudo pronto, Ele foi descansar. Porque a nossa estrutura não suporta ficar só trabalhando e não descansar. Amém? Então vamos lá. Amanhã nós vamos estar lendo o versículo 2, o capítulo 2, o versículo 4. Para a gente entendendo mais sobre a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para que o nome do Senhor Deus venha a ser louvado e glorificado. Soberano Deus, de poder e de glória, em nome de Jesus, Pai. Nesse momento, peço ao Senhor perdão por todos os meus pecados, minhas falhas e meus erros. Senhor, em nome de Jesus, me ensina mais e mais te agradar. Me ensina mais e mais olhar para o Senhor. Que eu não venha olhar para agradar o mundo, mas agradar Ti. Me ensina a cuidar do que o Senhor criou. Deus, em nome de Jesus, me ensina, Pai, ter sabedoria mais e mais nessa terra. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa, meu Pai, quem for ouvir, meu Pai, essa live. Abençoa, Senhor, dá vitória, dá ensinamento. Abre os olhos espirituais. Abre, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que estão precisando de uma cura, de um milagre, que o Senhor, meu Deus, atende, Pai, para que teu nome seja glorificado. Meu Deus, irei orar para as crianças nesse momento, fazer um clamor. Deus, em nome de Jesus, sua palavra fala que as crianças são o reino dos céus. Meu Deus, em nome de Jesus, toca agora onde tiver uma criança. Meu Deus, envia a tua mão santa. Não deixe que aconteça nenhum mal na vida dessas crianças. Não deixa, Senhor, que nenhuma maldição
entra na vida dessas crianças. Meu Deus, protege essas crianças, acampa com o teu exército de anjos. Meu Senhor amado, visita agora, Senhor. Eu creio que esta noite alguma criança nasceu. Eu creio, Senhor, que nesse dia alguma criança pode estar triste, pode estar, meu Pai, sem o alimento, pode estar, Senhor, sendo desprezado, mas devasta me canta lá, basturianda lá, manai. O Senhor tem o poder agora de visitar essas crianças. Ah, Senhor, não importa se tem situação financeira grande, para o Senhor não importa isso. Se tem situação financeira pequena, mas eles são criado, eles são semelhança do Senhor, eles são semelhança de ti. Então toma, Senhor, essas crianças, protege, cobre com o teu sangue carmesim, debaixo da tua proteção santa, e cobre, Senhor, que eles sejam ungidos com o sangue do Cordeiro, que o mal não venha sobre eles, esconde eles da aparência do mal, Senhor. Tu tem o poder, papai. Eu tô pedindo para quem pode, que é o Senhor, meu Deus. Então eu te peço, Senhor, abençoa as crianças, abençoa o nosso dia, seja consagrado o ar, seja consagrado, Senhor, a terra, seja consagrado, meu Pai, na tua presença, que nós viemos, Senhor Jesus, saber caminhar nessa terra com o temor do Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, querido, tome posse da sua bênção, que eu tomo posse da minha aqui, em nome de Jesus.